A paz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo seja multiplicada em sua vida e sua casa nesse domingo do Senhor. Obrigado a você que está passando por aqui pela primeira vez. Pedimos que se inscreva em nosso canal, compartilhe o link aí, todo mundo que já se inscreveu também. Pedimos carinhosamente que o façam. Ao final, deixe seu joinha, ou agora mesmo já pode clicar aí no joinha. Muito obrigado de todo o coração. Esse canal não é só da Igreja Batista Casa de Paz, ele é de Deus para levar a palavra viva de Deus. E nesse momento é uma aula bíblica e nós vamos direto ao assunto. Abra a sua Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Diz assim a santa e bendita palavra de Deus: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Deus e Pai, peço que aplique essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Título que escolhemos para esse texto: Como interpretar a Bíblia, primeira parte. Como interpretar a Bíblia? Mas a Bíblia precisa ser interpretada? É claro que precisa, e corretamente, porque senão não vai dar para entender. Lembra da história do Filipe? Filipe e o eunuco, um homem estava viajando, ele era ministro da fazenda de um reino distante, veio a Jerusalém para uma festa, lá comprou um rolo do profeta Isaías e na volta ia lendo para passar o tempo. O Espírito Santo pediu a Filipe, moveu, levou Filipe na direção daquela carruagem, e Filipe pediu carona e viu que o homem deu carona, e viu que o homem estava lendo a Bíblia. Resolveu fazer a pergunta-chave: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? O homem disse: não estou entendendo nada. Esse escritor aqui está falando de quem? Falando de um homem que foi levado como ovelha para o matadouro. Que história é essa? Quem foi levado para o matadouro como ovelha? Foi esse homem aqui, esse profeta, esse Isaías, ou foi outra pessoa? O senhor pode me explicar? E o Filipe, que entendia, explicou para aquele homem, e a explicação foi tão completa que aquele homem, naquela viagem, resolveu se entregar a Jesus de todo o coração e ser batizado. Essa é a ideia da hermenêutica. Entender o texto da época, o contexto, o que estava acontecendo naquela época, e aplicar para os nossos dias de tal maneira que isso mude a nossa vida. A ideia da hermenêutica, a palavra mais usada hoje para interpretação de texto é a palavra hermenêutica, que vem lá de Hermes, da mitologia grega, que ajudava a entender, a explicar os textos, os discursos, e aí vem a palavra hermenêutica, que é a arte da interpretação dos textos, e do texto bíblico também. Precisa da interpretação. E aí, o que é então a interpretação bíblica? É a explicação da Bíblia, é a tradução daquelas palavras difíceis, dos assuntos, é a aplicação do texto para a nossa vida, nos nossos dias, é falar com clareza, explicar com clareza o que está acontecendo para a transformação de vidas atualmente. Necessidade da hermenêutica. Em segundo lugar, a necessidade. Qual é a necessidade da hermenêutica? Com certeza há, porque há muita gente procurando ensinar errado, há muita gente maldosamente lendo a Bíblia, procurando erros, procurando falhas, procurando problemas para enganar, para tentar tirar a veracidade, a autoridade da Bíblia. Então, o pecado, o homem, a Bíblia exige a hermenêutica, a interpretação. O próprio apóstolo Paulo, ele zela pela interpretação correta do texto bíblico. Ele que passou pela experiência de entender errado num período da vida dele, quando ele era fariseu, e por isso perseguiu os cristãos. Agora ele entende e ele então se torna
um pregoeiro, um defensor da interpretação correta do texto bíblico. A experiência de Filipe é muito clara sobre a necessidade da interpretação do texto bíblico. O eunuco pergunta, Filipe pergunta para o eunuco, o senhor está entendendo? Ele diz, como poderia entender se alguém não me explicar? Então, todo o texto exige alguém explicando. Mas quais as qualidades dessas pessoas que vão explicar a Bíblia, que vão interpretar a Bíblia? Em primeiro lugar, a pessoa tem que ser convertida a Jesus Cristo. João 8,47 diz isso. Precisa ser uma pessoa liberta por Jesus Cristo. Em segundo lugar, ter comunhão com Deus e com a igreja. Tem muita gente que se pergunta assim, qual a sua igreja? Ah, eu não tenho igreja. E está aí se metendo em interpretar a Bíblia. Então já está cometendo algo que não confere, porque Hebreus 10:25 diz, não abandonando a nossa congregação, como é o costume de alguns. João 14:23, ter comunhão com Deus. Terceiro lugar, estudar diligentemente a Bíblia. Tem muita gente que não estuda diligentemente a Bíblia e quer explicar. Vai procurando explicação de uma porção de gente, fazendo aquela colcha de retalhos, e quer se meter em explicar a Bíblia. Então é preciso estudar diligentemente. Estudar não é somente ler. Ser humilde e não ter preconceitos também é uma característica essencial do intérprete da Bíblia. E quando a gente vê muita gente preconceituosa interpretando a Bíblia, isso não confere com o texto bíblico. Em quinto lugar, orar, buscando a iluminação de Deus, aquele que deu a Escritura Sagrada, o Espírito Santo. Salmo 119:18, a oração dele era essa, abre meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. Em sexto lugar, ter bom senso, honestidade e discernimento diante do texto bíblico. Em sétimo lugar, não ser precipitado na interpretação do texto. Usar as regras da hermenêutica, as regras da interpretação. Para que é importante ter a interpretação correta? Para não ser enganado. Como Paulo, ele foi enganado durante um longo período da história dele. Viveu muito tempo perseguindo os cristãos, achando que estava agradando a Deus. E aí, agora que ele entende a palavra, ele faz questão de dar prioridade à importância da interpretação correta do texto bíblico, para que a Bíblia mantenha a sua autoridade, porque diminui a autoridade da Bíblia quando ela é interpretada de forma errada. Para chegar à verdade real, não se chegará à verdade real se não buscar a interpretação correta do texto bíblico. Para ter práticas corretas, nós só vamos colocar em prática aquilo que nós entendermos de forma correta, de acordo com a interpretação correta. E os princípios de interpretação? Primeiro, trabalhe partindo do princípio de que a Bíblia tem autoridade. A Bíblia é a autoridade. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você quer interpretar corretamente a Bíblia, precisa começar com essa premissa, com essa prioridade. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou ler a Bíblia e vou buscar a interpretação correta da Bíblia como palavra de Deus. Eu não vou começar a ler a Bíblia já duvidando que ela é a palavra de Deus. Não comece a ler, a estudar a Bíblia com essa dúvida. Comece com essa certeza. Segundo, a Bíblia explica a própria Bíblia. Se o eunuco tivesse ele leu Isaías, se ele tivesse lido Mateus, ele ia entender perfeitamente de quem Isaías estava falando. Ele não entendeu Isaías porque ele estava lendo só Isaías. Mas quando nós lemos em Mateus, Marcos, Lucas, nós entendemos de quem Isaías estava falando. Quem era esse servo sofredor? A Bíblia explica a própria Bíblia. Você tem a sua Bíblia aí. Você não é mais como aquele eunuco que tinha só o rolo de Isaías. E aí ele estava limitado só com aquela porção.
precisou de alguém que explicasse. No caso, Filipe explicou. Interprete segundo o propósito principal das Escrituras. Qual é o propósito principal das Escrituras? Revelar Deus a mim e a você, para que nós sejamos servos dele. Interprete conforme o propósito principal do autor. O autor da Bíblia é o Espírito Santo, mas ele usou homens santos, pessoas da época. Então, de acordo com a época, ele tem ali uma interpretação e é importante saber, é importante fazer a distinção, quais eram os costumes da época, qual era o contexto que estava acontecendo naquele tempo, qual era a vestimenta daquele tempo, o modo de proceder. E os nossos dias têm os nossos costumes, têm o nosso modo de proceder. Interprete o que vem primeiro à luz do que vem depois. Significa isso? Eu tenho aqui, por exemplo, estou aberto aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, 2. Lemos o capítulo 2, verso 15. Então, nós podemos ver aqui no capítulo 1 qual a ideia de Paulo. Quem escreveu esse texto aqui de 2 Timóteo 2,15? Eu li apenas o verso 15, que diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de quem se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Quem escreveu esse verso aqui? Aí você vem aqui no capítulo 1, que é o contexto que vem antes do texto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo as promessas, a Timóteo. Para quem escreveu Paulo? Escreveu para quem? Para Timóteo. Quem era Timóteo? E assim você vai entendendo o contexto que vem antes e o que vem depois do texto. Tudo isso para a compreensão. Quanto maior a compreensão, maior a prática. A ideia é praticar melhor. Se eu entendo aquilo que eu estou lendo, eu vou colocar em prática no meu viver diário. Além daquilo que eu estou praticando até ontem, até hoje, a partir de hoje vou praticar melhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, pedimos que aplique essa lição, essa aula em nossas vidas, e a nossa resposta é sim ao apelo dessa reunião. Nós queremos entender a palavra para também ajudar outros na interpretação, no entendimento, na explicação, e para, por fim, todos nós colocando em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, estudando e entendendo da sua palavra. Esse é o nosso propósito, a nossa decisão nesta reunião e sempre. Pedimos saúde para os enfermos, porta de emprego aberta para os desempregados, sabedoria para os empresários, comerciantes, trabalhadores. Pedimos um avivamento do Espírito Santo, que traga conversões de almas às dezenas, centenas e milhares, que vão povoar os céus e abençoar a nossa cidade, o reino de Deus aqui na terra. A Igreja Batista Casa de Paz, comece esse avivamento, Senhor. Contamos com o Senhor. Pedimos essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos, todos digam amém e amém. Chegamos ao final da nossa reunião, dessa primeira reunião de domingo, quando nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. É a aula da nossa escola bíblica. Você pode presencialmente, todos os domingos, 9h30 da manhã, essa aula é ministrada. E também online, no mesmo horário. Quem não está aqui, para quem mora fora, participa da aula que nós estamos estudando exatamente agora no templo da Igreja Batista Casa de Paz, Rua do Senado 308, centro da cidade do Rio de Janeiro. Um abraço para você, mas antes, receba a bênção que o Senhor tem para a sua vida e para o seu coração, a bênção que está em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E todos digam amém.